Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV, tudo bem? Estou muito feliz hoje. Consegui finalmente entrevistar uma atriz que eu queria há algum tempo, vocês também têm me pedido. É uma atriz que tem uma carreira bastante longa, um trabalho bastante sólido. Ela vai falar para a gente sobre esse trabalho, vai matar um pouco de saudade, contar para a gente por que está afastada faz algum tempo. Falo com Lúcia Alves. Lúcia, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por você dar essa entrevista para a gente, te aceitar, viu? Eu te agradeço muito pela lembrança, agradeço aos que lembraram de mim aí, seus ouvintes, e vou ser sincera, que é uma característica que eu tenho, ficar tranquilo. Não entendi, desculpa. E vou ser bastante sincera, porque é uma característica que eu tenho naturalmente, e você e Muito seu bom. público merecem. Muito bom, eu acho exatamente isso. Bom, vamos lá, Luciana. Eu gosto de começar as entrevistas pelo começo. E o começo é, quando é que a pequena Lúcia, a Lucinha, lá em BH, você é de Belo Horizonte, né? Eu não sou de Belo Horizonte, essa é uma notícia que foi implantada, e eu fui uma vez a Belo Horizonte fazendo teatro, e eu não sou de lá, cara, eu sou carioca. Engraçado, olha só, Rio de Janeiro. Sou carioca, eu sou tijucana. Carioca da Tijuca, Carioca da Gema. Bom, Tijuca da Gema. então, tudo bem. Quando é que a pequena Lucinha, lá na Tijuca, Aham. se interessou por esse universo artístico? Em que momento que ela decidiu que seria atriz e o que você fez? Como é, Olha só, como é que começou? eu nunca tive essa. Eu vejo o pessoal perguntando assim, agora é moda. Qual é o seu crush? Não tive. Aí aquela história assim, o seu galã, não sei o quê, não tive. Televisão, blá, 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 não tinha também. Eu gosto de ler. Eu leio em uma semana um livro de 600 páginas, é vapt-vupt. Eu adoro, é isso que eu gosto. Eu gosto de sair, hoje em dia eu moro em Ipanema, e ficar sentada, eu gosto muito de olhar as pessoas, ficar vendo quem passa para lá e para cá. Gosto de chopp, morar por aqui, ali é chopp. Oba! E, oba, então, tá vendo? É uma companhia que você tem ali, conversando com amigos e tal, isso eu gosto muito. Então, aconteceu do Paulo Porto, que era um grande galã na época, assim, um Tarcísio Meira, me convidar para fazer um personagem no filme dele. Minha mãe nem queria que eu fizesse, mas o Paulo Porto eu conhecia de pequena, era meu vizinho, era amiga dos filhos dele. E eu lá fui fazer. Meu primeiro personagem chama A Garota da Bicicleta. Fez sucesso. Dali eu fui direto para a TV Globo. Quem diz não para a TV Globo? Ninguém. Naquela E época, dali, principalmente. não é? Depois eu comecei a fazer teatro, e eu fui sendo levada assim. Mas eu nem tinha isso como uma coisa definitiva na minha vida, porque eu continuei estudando. Para você ter uma ideia, eu fiz uma faculdade de fonoaudiologia e uma pós-graduação em comunicação, Ah, porque eu sou de uma família de professores,
era muito importante para eles. Eu gosto de estudar. Estudar é muito importante para mim. Eu hoje vivo em estado de desilusão, vivo em estado de quase demência, porque nesse governo as pessoas estão se lixando para o estudo, estão se lixando para o fomento das artes. Olha só, inventaram que artista é ladrão e não deram mais dinheiro. O ladrão está solto aí, acusando a gente. Então, é uma coisa que... Aliás, os ladrões, né? A gente tem que falar isso no plural. Então, eu fui seguindo e sendo chamada, não teve jeito. Eu tive 45 anos, eu acho, de uma carreira ininterrupta. Trabalhei em quase todas as televisões, para você ter uma ideia, eu trabalhei na TV Continental, que é uma televisão que nem No... existe mais. Nossa, é verdade. É, eu trabalhei também naquela televisão que é lá na Glória. Eu trabalhei, ela não existe mais. Hoje é uma casa de espetáculos maravilhosa. Enfim, eu trabalhei bastante, até que eu entrei para a comédia. Não a comédia que você inventa um esquete, outro, e vai fazendo. Eu acho que eu não tenho esse talento. Eu entrei, fui ser comediante, e aí eu tive uma carreira enorme. Eu tenho uma leitura bem simpática com a vida, entendeu? Entendi. Assim, bem simpática, me gosto, Mas assim. esse filme que você falou, você era menina. Que filme que era? Você lembra o nome? Um ramo para Luísa, O Ramo para Luísa, J.B. Tanco. JB Tanco. Tá, você Bom, tinha o quê? 15, 16 anos? Nem isso. 16 talvez. E, 16, eu acho. então, e aí não houve uma, então você não tem uma formação clássica. A tua formação ela Não, é prática. depende. Se você acha que formação clássica a gente faz com aqueles diretores Antunes, não tenho. Eu acho Tá. que eu não tenho nem paciência para isso. Mas eu estudei, entendeu? Eu estive na faculdade da Agostina de Moraes, que eu era muito nova. Minha Sim. mãe, eu passei para a Uni, tinha uma escola de teatro lá, e minha mãe disse que não, que eu tinha que estar em casa 10 horas. Antigamente a gente obedecia. Então, eu fui chamada para o Dulcina, porque eu passei muito bem colocada na Uni, acho que em primeiro lugar até. Então, eles me fizeram um convite, me abriram uma vaga lá, permitiram que eu saísse para estar às 10 horas em casa. Comecei a fazer teatro, acabava mais cedo o teatro, e assim as dificuldades iam até me estimulando um pouco. Sempre tinha um ator que me levava para casa, entendeu? Meu irmão tinha um compromisso de me pegar, às vezes ele não ia. Então eu ia para a casa de alguém do elenco lá, uma mulher lá que quisesse me dar uma guarita. Então foi assim. Eu não sou uma pessoa de temperamento que pese as coisas, Uhum. não é pesado o meu temperamento. Não é assim que eu levo a vida. Embora com muitas dificuldades, muitas vezes, não todas, eu fui levando e deu para ir carregando tudo. De fonoaudiólogo eu trabalhei um ano, quando me formei na assessoria de comunicação, eu fui fazer comunicação para ter uma noção do que era comunicação, eu trabalhava com isso. Mas eu fiz o curso do Zimbinski, porque Opa, formar é assim, você vai se formando, né? sim, Eugênio Kuznes, não me lembro quem é um diretor polonês, eu acho. Ele bem teve conheço. no Brasil, eu fiz um curso, antigamente todos estudavam. Nesse curso, eu lembro da Fernanda Montenegro estar assistindo às palestras dele. Todos nós buscávamos o conhecimento. Esse curso que eu fiz na Dulcina, ela era professora, isso por si só é espetacular, e imagina, um ano com a Dulcina de professora. A comédia estava lá, tudo, tudo, tudo de mão beijada.
Então, eu não tenho essa formação paulista, Mas, hora de... mas eu tenho a formação carioca. Agora, ainda falando desse início, você disse que não tinha pretensão de ser atriz, que isso acabou acontecendo. É. Em algum momento dessa trajetória, você pensou em desistir e seguir? Você tinha algum outro sonho profissional? Teve uma vez, não, teve uma vez que a minha mãe encheu tanto meu saco e me ofereceu uma viagem para a Europa. Uhum. Eu fui, claro, não estava nos meus planos esse negócio de ser atriz. E quando eu voltei, eu já tinha convite para trabalhar, e eles estavam esperando, que tinha data de volta, no Teatro Copacabana Palace, que é não tem mais esse teatro aqui no Rio de Janeiro, que dos teatros é como se você fosse para a TV Globo. Então, eu trabalhei lá, era sensacional, muito emocionante. Você ouvia a cortina correndo, era aquele barulhinho. Hoje nem tem mais cortina. Não dá para ter, por várias razões. Então, a minha carreira foi acontecendo. E não que eu não quisesse, não tivesse isso na cabeça. A vida de cada um é um pouco assim. Algumas poucas pessoas dizem que desde pequenininhos queriam ser atrizes. Mas isso não faz parte não fazia parte do meu universo, nem era uma coisa assim como todo menino que nasce quer ser jogador de futebol, toda menina que cresce quer ser modelo, o negócio é modelo, modelo. E eu não. Agora é BBB, né? Você faz o BBB e aí você vira Vira atriz. atriz. É. Então, tem uma coisa de época também. Na minha época não tinha esse negócio de, quando eu crescer eu quero ser atriz. Mas Não, você ia estudar. em algum momento você se apaixonou pela carreira e falou, é isso que eu quero mesmo. E aí, Quando eu fui trabalhar no Copacabana Palace, eu me apaixonei. Era um teatro inacreditável, teatro mesmo. Não eram essas coisas de teatro improvisado. Foi o último teatro que eu vi, teatro mesmo, com cortina que abre, cortina que fecha, poltrona confortável para o público. A poltrona era até verde, eu me lembro do número olha, da cor da poltrona. Os camarins eram um espetáculo, tudo era feito para você trabalhar com conforto, sem ficar pensando, pô, que fala eu vou dizer daqui a pouco, porque. Não, maravilhoso. Aí eu comecei a pensar. E aí eu comecei, de lá eu fui para a TV Globo. Na TV Globo eu fui fazer uma novela na Bahia, do Dias Gomes. E do Dias Gomes eu passei, já fui fazer Irmãos Coragem. Aí a Potira foi um delírio. falar dela já já, quero chegar nisso já. Eu quero saber um pouquinho mais desse começo. Você é de uma geração em que ser artista era sinônimo de ser vagabundo, maconheiro, prostituta. Você, você enfrentou essa resistência por causa da tua família? E como é que você driblou Não, isso? não. Eu não enfrentei essa resistência porque eu não estava em mim, eu não gostava, não me encantou esse negócio de maconha, cheirar, nem pensar, porque na minha geração a gente já via alguns exemplos dos que estavam cheirando, aonde isso levava. Maconha eu não gostava, maconha hein? É Mas, uma coisa mas paralisante. as pessoas Eu gosto de acreditavam, tomar birita, eu gosto de birita, é isso. mas as pessoas acreditavam que o artista era isso. É, Acreditavam. mas É. você não teve resistência por parte dos teus pais? Eles não tentaram te dissuadir, fazer você mudar de ideia? Não, o problema da minha família, porque todo mundo se meteu, Hum, era eu estudar, hum. continuar estudando. Eu tinha um tio que era reitor da Universidade de Pintura, eu acho. Esse quadro é meu. Ah, você pinta Eu pinto, também. Ai, que eu pinto, barato. porque eu segui esse troço dele. Eu não tive em faculdade, eu tive na Casa Laura Alvim,
um pouco, até aprendi o básico, e daí eu já saí pintando, depois eu expus. Mas pintar, para mim, eu tenho um temperamento esquisito, viu? Tem uma hora que eu enjoo do negócio, eu paro mesmo. Tentei alguns anos, depois me encheu o saco. Como eu não sou uma pintora assim laureada, tal, que tem alguém que representa, as pessoas compram em 3 vezes, pagam uma, 2 vezes, depois não paga mais. Tinta é muito caro. Sim, sim. Tinta é muito caro para você ficar mantendo esse negócio. E depois, entendeu? Não está em mim ficar fazendo. Não estava no meu ideal ser pintora. E Apesar que quem, eu cresci e quem, vendo meu tio pintar, às vezes eu servia de modelo para ele. Então, de observar, muita coisa eu já sabia, até como pegar o carvão. você vê diferença, por exemplo, Lúcia, é, na relação com a profissão, que você, jovem atriz, digamos a partir do momento que você se apaixonou e que você decidiu que era esse teu caminho. Você foi bem recebida ou não? E se você vê que o artista de hoje ele tem uma relação diferente com a profissão, com os veteranos, ou você acha que o jovem de hoje era como o jovem que você foi em relação à profissão? Eu não recebi nenhuma resistência do pessoal da classe. Eu tive só um diretor que gostava de aplicar picadeiro, e picadeiro era assim: você tinha uma cena muito difícil, aí ele botava você no centro do palco e botava você para. Aquilo era um vexame, uma exposição difícil. Aos poucos, eu fui resolvendo que eu não ia fazer mais isso. Se alguém me desse um picadeiro, eu ia me embora para minha casa. E, e hoje em dia, acho que ninguém dá picadeiro, não sei. Eu não levo picadeiro. Então, acho que hoje em dia eu não levo nem bronca, eu não tenho mais paciência. Isso é um absurdo, as pessoas têm que ser respeitadas, as suas limitações têm que ser levadas em consideração, se é que eles faziam isso por consideração. Existem pessoas maldosas, perversas, a fim de impor o seu desejo, a sua vontade, sem entender como o outro, a leitura que o outro faz. Nós fazemos leituras diferentes de um mesmo texto. É claro, é isso que enriquece. Então, a juventude de hoje, eu acho que ela tem mais noção do que é abuso, ela tem mais noção de que não é possível tratar as pessoas com essa prepotência. Eles são bem mais esclarecidos e eles fazem uma coisa que a gente não fazia na minha época, que é guardar dinheiro. Eles guardam. Mas eu acho também, eu sou um pouco mais novo que você, mas eu percebo uma mudança, não só nessa profissão, mas na humanidade como geral. Eu tenho a impressão que vocês não buscavam fama, vocês buscavam êxito. Êxito é ser respeitado na carreira, êxito é fazer um bom trabalho. Eu tenho a impressão que boa parte dos atores jovens que chegam hoje chegam por causa da fama. Se antigamente todo Porque, mundo, se antigamente todo mundo tinha preconceito, hoje os pais querem que os filhos sejam atores, né, artistas. porque eu vou te falar, o dinheiro, a fama traz dinheiro Uhum. e um certo progresso. E está me faltando a palavra aqui. E, enfim, daqui a pouco a palavra vai chegar. Então, eu ficava fazendo, isso aqui eu vou fazer, isso aqui é ótimo, isso aqui eu vou fazer, isso eu não vou fazer, eu não gosto. Isso aqui eu não sei, eu acho que eu não sei fazer, muito sacrificado, não gosto que fiquem me sacrificando por causa de nada, apesar da vida de um artista não ser nada fácil, pelo menos na minha época. Trabalhava-se muito, Sim, sim. fazíamos teatro, cinema, televisão, tudo ao mesmo tempo, muitas vezes varando a noite para fazer. Então, lá no fundinho, eu tinha um carinho especial por essa profissão.
Eu esqueci a palavra é glamour. Ah, O glamour é muito gostoso, te proporciona muitas coisas boas. sim, Tem sim, glamour. E quem está à tua volta pega carona no glamour. Aí sim. não quer mais largar, né? Aí ficam essas mães atrás das crianças e tal. Eu não tive nada disso. Eu cheguei aos 18 anos, a minha mãe me deu um carro, desculpe, e Ah, eu fui para o trabalho. Eu comecei na TV Tupi, aqui na Urca. Aí já tinham aqueles velhos atores, alguns maravilhosos, outros desagradáveis. Uma vez um ator tropeçou no meu pé e me deu um beijo na boca. Só que as meninas da minha época eram diferentes dessas meninas de agora. E eu comecei a chorar. Foi um mico horroroso, eu diria. Hoje em dia, na época, eu não sei o que eu fiquei, entendeu? Sim. Isso é abuso, Chocada, né? talvez seja a palavra. Não, eu fui vítima de abuso, isso é abuso. Sim, sim. É. Um beijo roubado, né? Um beijo roubado é bom, mas um beijo dado dessa maneira, entendeu? Aí essas coisas eu falava alto, eu contava por pura ingenuidade, assim, e por desassossego, eu não queria me sujeitar às coisas. Eu não tinha um temperamento fácil, não Não era tinha, difícil. não tinha ou não Não, tem? não, não, eu hoje sou uma pessoa mais Light. dócil, Hum. entendeu? Mas eu não gosto dessas coisas comigo, não me chateia. E tinham aqueles velhos atores, porque sempre terão velhos atores, Uhum. entendeu? Eu mesma. Então, aqueles velhos atores já vinham de uma outra geração que também nunca tinham ouvido falar em abuso, né? Então, é como sempre foi. Só que esta geração se impõe na hora, é de fato. E elas não choram, não. Elas vão lá no papo, elas falam, Agora, elas se impõem. você disse, você que não tinha ídolos, mas você conhecia os grandes nomes com quem você trabalhou, certo? Ídolos assim, Dulcina de Moraes foi uma grande honra para mim trabalhar com ela, e olha o que eu aprendi com ela é muito, é muita coisa. Ela era uma caixinha de surpresa. Por exemplo, a cada ano alguma coisa vai fazendo sucesso, você passa por ali, depois você vai para lá. Eu não tinha assim aquela coisa fixa, que hoje eles chamam de crush. Isso eu Então, não agora, tinha. agora você já, em algum momento, Eu, você já. na verdade, comecei a namorar muito nova. Hum. E eu já estava naquela. E, Então, eu namorei 8 anos, depois eu casei, eu fiquei muitos anos casada, tive uma filha, entendeu? Eu levei e uma vida simples. agora me diz uma coisa, e o contrário, Luciano, você já se deparou em algum momento emocionando um jovem ator por estar contracenando com você, Já acontece. que é uma referência? Como é que é isso? Como é que é para você lidar com isso? A gente finge que não vê, para não inibir, para não Uhum. melindrar. Tá. Eu não me sinto nenhuma diva assim também, entendeu? Eu acho que eu sou uma boa atriz. Sim, com Eu acho certeza. eu acho que tudo que eu fiz foi sucesso, deu certo. Eu fui respeitada, eu estou te contando um caso, mas não era É um a caso Sônia. isolado, né? É um caso isolado. É, fui bem respeitada. Mas o meu jeito é assim, eu fui aprender piano, aprendi a minha infância inteira, piano, aprendi clássico. E um dia eu fechei a tampa do piano e tchau para o piano. Falei, não, não, piano não. Entendeu? Aí eu toquei violão até minha filha fazer uns 2 anos ou mais. Aí eu falei, que saco, tchau.
porque eu cantava para ela musiquinha de criança. Então, é assim, eu acho que eu vivi a minha vida dessa maneira, assim, opa, vamos ver, vou fazer, vou pegar. Não tem nada da minha vida que eu tenha me arrependido, assim. O que passou por mim, eu não vi. E ser bem recebido, e ser bem recebida, ensinou a receber bem ou receber bem é uma questão de educação? Receber bem é uma questão de educação. A gente Tá. anda muito mal educado, né? Uhum. Receber bem é uma questão de educação, por que não? Você tem paciência com o jovem ator? Tenho, tenho. Eu gosto muito de ver o processo do aprendizado. Muitos já chegam tendo estudado alguma coisa, já sabem. Eles têm temperamento, a maioria tem. Na minha época, não tinha, não. Eles têm temperamento, E, gênio, é, forte. e você acha bom isso? Eu acho maravilhoso, porque eu sou tipo o cavalo do meu personagem. É em mim que ele vai baixar e sou eu que vou fazer. Então é preciso que eu esteja confortável para receber essa entidade que é a presença do teu personagem. Isso é importante. Quero Entendeu? falar de composição com Então, você. Quero falar hã? de, eu quero falar de composição com você, a gente já vai entrar nisso. A gente tem seis Tá, minutos antes de cair e voltar. tá. Você fez o processo normalmente contrário do que os atores da sua geração faziam. Todos eles começavam via teatro, em geral. Rádio, É, os mais antigos rádio, teatro, depois que pintava cinema e televisão. Você é, começou pelo cinema, paralelamente você falou televisão e teatro. São linguagens é. diferentes. A pergunta que eu faço é: a jovem Lúcia, menina aprendendo tudo, ela estranhou quando transitou de uma linguagem para outra ou você tirou de letra? Olha, olha só que curioso. Quem fez a última novela da Rádio Nacional fui eu. Eu Hum, fiz rádio também. olha, Então, eu cheguei lá, assim, sem nenhum tipo de preconceito. Houve uma época que os atores não faziam publicidade, como se ele fosse tão importante assim, que se fizesse uma propaganda de cigarro, sei lá, ele fosse, ele fosse acabar com aquele vício. Ou ele achava que não contribuiria para aquilo. Eu não discuto isso, tudo bem, quem pode, faz. Mas, normalmente a remuneração é boa, né? mas nós não temos esse poder, vamos combinar? Verdade, verdade. Olha essa avacalhação que estão fazendo com a gente. Isso daí é inacreditável. Nós não temos esse poder, nós temos talento. Quando eu cheguei, o Paulo Porto me chamou para fazer cinema. Nessa época, as pessoas achavam muito importante fazer cinema. Tanto que do dia para a noite eu virei a menina da bicicleta. E No daí já filme, fui no trabalhando. filme O Ramo para O a ramo Luísa. para Luísa. É. E Mas eu não. a menina da bicicleta tinha nome? Não, era a menina da bicicleta. Não era Celinha? Era uma. Não sei, eu não lembro. Eu acho que não sei, não. Poxa, ficou conhecida como a menina da bicicleta. Me chamavam assim. Ela é a menina da bicicleta e tal. Era isso. E Lúcia, eu não tenho nenhum preconceito, nem acho que preciso de algum diretor bambambam, bam, bam, porque não adianta. No fim das contas, somos nós, com a nossa bagagem, que cada um pegou aqui, ali, acolá, resolvendo e destrinchando um personagem. isso, eu também concordo. Você é uma atriz, melhor, uma pessoa que tem pudor em pedir papel, pedir emprego, ou você não precisou disso? Se precisasse, você faria? Como é que é isso para você?
Eu não tenho poder de pedir papel. Se precisasse, faria. Eu acho que tinha um diretor que me dava trabalho, assim. Eu já pedi ao Boni para aumentar o meu contrato um pouco. Acabou e eu estava sem trabalho, o Boni aumentou. O Boni é um diretor justo, bacana. Ele não está ali para te destruir, ele está para te ajudar. Estava. Sim. Você vê a televisão na mão dele, foi outra coisa, né? Depois entrou uma senhora que não era do ramo, ela trabalhava na Mesbla, eu acho. Aí foi Marluce? bater lá. Marluce, é? É. Não sei. Depois foram entrando pessoas, foram substituindo os antigos. Eu acho que tem que substituir mesmo, porque a TV Globo não é cabide de emprego também, se ela achou que você não está mais lá, você não está mais lá. Como em qualquer emprego, né? Sim. Mas eu trabalhei lá uns 40 anos, contrato de 4 anos, de 6 meses, de 2 anos. É assim. Lúcia, deixa eu tirar uma dúvida com você, uma pergunta que você já deve ter respondido 1 milhão de vezes. Ah, E a história de você ser irmã do Magal? não, não sou, não. Eu adoro ele. Mas, Até que eu ia gostar. mas chegou em vocês isso? Vocês brincam com isso? Como é que é essa história? Como é? Quando encontra com ele, a gente brinca. Nós gravamos uma cena muito boa, eu lembro bem da cena, numa dessas novelas aí que eu fiz. Ele foi, eu estava fazendo aula de voz com a dona Fernanda, e ele foi até lá para me conhecer, porque diziam a ele também que ele era meu irmão. Então, ele foi lá me conhecer, e aí nos vimos várias vezes. Eu tinha casa fora, em Araras, e ele tinha em algum lugar por ali. De vez em quando a gente cruzava no centro da casa. Poucas vezes, porque a gente, quando vai para fora, fica dentro de casa, né? Mas você já respondeu essa pergunta algumas vezes, né? É porque ninguém acredita, porque não tiram, aí o cara vai lá olhar até lá. Eu queria saber quem botou, É, então, e está até hoje isso. você E eu falo, lembra? não, ah, Oi? Não, pode falar. nada. Não, não, não. Você Fale. lembra bem? Você lembra bem de todas as personagens que você faz? Hoje, por exemplo, se eu te disser o nome, você lembra da novela? Se eu te disser a novela, você lembra o Não, nome? não. Hã? Não, não, foi muita coisa. Muita coisa, né? Muita coisa. É, Bom, muita. então vamos Eu lá. cheguei a fazer 2 novelas ao mesmo tempo. Uma vez eu estava terminando uma novela na TV Globo, começando outra naquela televisão lá da Glória, me esqueço o nome, uma televisão, um espetáculo, mas mal dirigida. Aí você entrou na televisão, na novela Enquanto Houver Estrelas. Ah, pô, na Tupi, com o Mário Brasini. O Mário, isso, novela do Mário Brasília. Você fazia Joana. Ah, é? Aí, para a TV Globo, você fez, antes da Índia Potira, você fez Verão Vermelho, a Fiz Geralda. verão. Hã? Fiz verão vermelho. Acho que antes eu fiz de Verão Vermelho. E antes de Verão Vermelho, essa novela aí que você falou na TV, Enquanto Houver Estrelas, Enquanto Houver Estrelas. Eu fiz 2 novelas lá. depois veio Verão Vermelho, que era a Geralda. É, Aí veio o Irmãos Coragem. é. Você fez a Índia Potira. Se entrega, Índia. Índia, não faz isso não, Índia. Eles vão te matar, Índia. Índia, eles te matam. Me dá sua palavra, delegado! Vem! Maluco, vai. É, A cena da morte da Índia Potira até hoje é reprisada, da Índia Potira e do Jerônimo, né? Do saudoso, é. saudoso Cláudio Cavalcante, que Cláudio Cavalcante.
com quem, aliás, você teve várias parcerias, né? Tivemos. Como é que foi a repercussão daquela novela, que ela foi uma novela emblemática, né? Uma novela que dizem os homens passaram a assumir que viam novela a partir do Verão do Irmãos Coragem, É. e o sucesso da Potira. Me fala um pouco desse processo todo. Você estava preparada? Você sabia que seria aquele Não, sucesso? eu não sabia, não sabia. Na verdade, é, eu não entendia muito disso, eu custei assimilar. Quem me falava muito isso era o Cláudio Cavalcante. Ele dizia: você tem noção do sucesso que a gente está fazendo? Você tem noção do que está acontecendo? E tal. Ele foi. E aí eu fui tendo noção, porque não dava mais para sair na rua uma vez, eu não sabia. Eu acho que isso nunca tinha acontecido antes, não sei. Não dava para você sair na rua, não dava para você num shopping, se fosse o caso. Entende? Você recebia coisas ótimas, mas coisas maldosas também, que às vezes te assustavam. Mas era para ser, foi. A Potira é o teu maior sucesso? Potira é o meu maior sucesso, porque ela era dirigida pelo Daniel Filho. Entraram Uhum. alguns diretores aí que dizem que dirigiram e tal, mas quem dirigiu foi o Daniel Filho, porque ele chegou, ele deu a linha dos personagens, ele botou a novela de pé, como a gente chama, e, pelo menos comigo, ele não foi nunca impositivo, ele me mostrava. Às vezes até um olhar, olha para cá, para lá, para lá, para cá, em vez de ficar esculachando porque não faz, ele ensina a fazer. Alguns diretores esculacham, porque, pô, eu quero que seja assim, assado. E não é, se você não entender, se você não sentir, não será. Daniel é um diretor maravilhoso. O bom ambiente de trabalho facilita o sucesso? Com certeza. É, O mau ambiente, eu tenho a impressão que não acontece nada. no teatro é certo que uma má coxia. Não, no É, teatro Macuxia vai cada um para o seu canto e se encontra em cena. hum, Só que a peça acaba antes da hora. Agora, você já teve sucesso em novela em que o ambiente não era tão bom? Ou o ambiente bom é segredo de sucesso? Ambiente bom é sempre um grande sucesso, mas eu não estou sabendo agora dizer qual. Mas eu já fiz novela que o ambiente não era bom, não. E eu fui-me embora. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu foco no que é meu e vou embora. Eu sou assim. Eu foco e eu vou. O pau está comendo, mas eu estou indo. Eu sei que eu estou ali para fazer esse personagem. Só não dá certo quando eu não gosto do personagem. A gente vai falar disso daqui a pouco. Todo ator, de uma carreira longa como você, tem mais de um sucesso, mais de um personagem tipo a Potira. Porque o público se renova, você continua, mas, em geral, são dois, três personagens que são aqueles marcantes que todo mundo fala. A Lúcia Alves que fez. Além da Potira, qual é o outro que você diria é o papel que lembram de mim? Pô, você podia me ajudar a lembrar, hein? Vamos lá. É uma novela. Eu lembro de você, por exemplo, em Carinhoso. Eu estava tentando me lembrar, ela era meio riponga, com Cláudio Cavalcante. E assim parece que todos se foram. E ficamos só nós dois e a noite. Olha aí, o cara, se gostasse de coroa, eu ia até o cemitério. Coroa? Mas quem é coroa? Que eu sou um jovem. Vai pra casa, vai, cara, que tua mulher deve estar te esperando. A minha mulher? Você é muito enganada. Tá legal, amizadinha, já que você quer assim, tchau, tá? Tá, também se você não é casado, deve estar namorando alguém. Tchau e benção. Cláudio Cavalcante, Leda Maria. Eu lembro de você numa novela com Francisco Coco,
Ah, Essa eu não estou lembrada com Chico. Ah, é, eu tinha o Chico, tinha o Tarcísio, né? não, essa era os Gigantes. Ah, tá. Os Gigantes. Eu lembro de você em Nina. Nina, que delícia! Uma delícia. Uma novela que falava já da coisa do empoderamento feminino. E lembro de você nas protagonistas que você fez em novela das 6. Helena, Senhora, Ah, Helena, que beleza, Helena. Senhora, Feijão e É, Sonho, todas elas, Senhora. uma delas você coprotagonizou com a Nívia, não foi isso? Foi com a Nívia? Uma delas, eu Qual não sei. protagonista? Ah, é, que tinha o Cláudio também e aquele ator maravilhoso. Um fazia o maridão, outro não era pobre, outro era rico. É. Fiquei chateada que o meu galã não era o Cláudio. Teve uma parceria, vocês eram amigos? Éramos. O Cláudio era uma pessoa extraordinária, né? Era um poeta, né? É, Cláudio era um poeta. Era um homem muito culto. Ele era um homem muito culto. você era próxima dele até a morte dele? Vocês foram próximos? Olha, depois que você se afasta, assim, está fazendo uma novela aqui, está fazendo uma preparação ali, depois vai fazer outra. 3 anos depois se encontra e eram grandíssimos amigos. É assim. Então, quando ele fez campanha para ser vereador, eu me aproximei mais um pouco, depois nos afastamos. Depois, quando ele morreu, eu fui no enterro dele. E eu não sei se deram endereço errado, lá não tinha ninguém, só eu. Os atores, será que os atores devem ter ido, não sei, eu não sei. Cheguei lá, não tinha ninguém. A imprensa estava, eu dei a entrevista e fui embora, não sabia onde ele estava. Faz falta o Cláudio Cavalcante, né? É. Eu fiquei amigo, sabe de quem? Provavelmente você contracenou com ele, com certeza você contracenou, Reinaldo Gonzaga, uma grande figura. Ah, sim, que O Reinaldo coisa. Gonzaga é um doce, ficou Um amigo doce meu. educado, respeita. E uma Eu voz linda, adoro ele. e uma voz É. linda, né? Está cantando Eu agora, não sei se... nunca. Ah, é? Tá cantando, ele é compositor, tá bem Que legal. legal. Gosto muito do Reinaldo, o Reinaldo é gente boa demais. Vamos falar de Mas, composição? Vamos falar de composição? vamos. Primeiro eu quero saber que linha você segue. Você fala a personagem ou o personagem? Eu acho que assim, a personagem que eu faço, se ela ou personagens, eu nunca prestei atenção nisso. Talvez eu fale as duas coisas. Ô, Lúcia, como é que é teu processo de composição? Você compõe de dentro para fora, a partir do emocional do personagem, ou você pensa primeiro na aparência dele e aí vai de Eu, fora para dentro? eu preciso dos dois. Em geral, quando o personagem chega, eu tenho a sensação de já ter imaginado aquilo, porque é muita gente que se conhece na rua, parando, sentada num lugar olhando, o pessoal passando. Toda a história me interessa. Então, o Cláudio Cavalcante dizia que eu sou uma atriz intuitiva. Então, aquele personagem chega, eu fico lendo, aí algumas coisas vão entrando e tal. Aí chega a hora da prova de roupa. Para mim é fundamental quem vai vestir meu personagem, como ele fica vestido, como ele é. Ali eu vejo. O sapato, para mim, é muito importante, porque você anda com aquilo. Algumas figurinistas são tão prepotentes que querem te impor, inclusive, um sapato que não cabe no teu pé. Eu não calço. Eu faço Você descalço. gosta de dar palpite no figurino? Gosto, mas É? não é palpite. Por exemplo, É, eu vou te falar de uma novela
que eles reprisaram, que ela é maravilhosa, fez muito sucesso. E eu fazia uma costureira pobre, que Jean Leclerc, Jacques Leclerc, Tititi. Tititi. Oi, boa noite. O Ari ainda não chegou? Não. Tomando café fresquinho, quer? Não, obrigado. Como é que é? Já acabou todo o vestido, já? Falta ainda uns detalhes de acabamento, mas está quase pronto. Nossa senhora, Ana Maria deve ter ficado uma lindura, né, com aquela roupa. Eu sou suspeita pra falar, mas ficou. E aí, tá muito cansada? Ah, tô. Ai, foi muita correria, né, Chico? Nicole, diz uma coisa assim pra mim. O que você faz assim pra passar o tempo, essas coisas? Você gosta de cinema? Faz tanto tempo que eu não vou ao cinema, meu Deus. Sabe o que é, ó, Nicole? É que eu... Sei lá, tava a fim de começar pra pegar um cineminha comigo. Depois a gente podia sair, comer uma pizza, aquelas bem fininhas, de mussarela. É? Que isso, Chico? O que te deu? Ah, Nicole, sei lá. É que eu gosto de você, né? Ah, eu também gosto de você, ô Chico. Esquece. Sabe o que é, Chico? É que eu nunca... Tem muito tempo que ninguém fala assim comigo. Eu não sei nem o que... Como é que eu vou responder, entende? A primeira Ela fez versão. muito sucesso, uma coisa inacreditável. Eles reprisavam assim, uma atrás da outra. E eu, quando reparei, eu ficava um personagem ali com o Zé de Abreu, ele sentado numa cadeira, eu marcando roupa e não acontecia nada. Cena, tudo que acontece numa novela só acontece se houver conflito. Sim. O conflito é necessário. Então, eu pensei, o que eu vou fazer? O Zé sentava ali e ficava. Eu costurava e costurava. Aí eu procurei a figurinista e disse para ela, olha, não dá para eu trabalhar numa loja de roupas que tenha tantas qualidades, ser a modista da loja e andar assim, tão pobrezinha. Acho que até o patrão mandaria ela se vestir com uma roupa do ateliê. Liga para o autor, vamos ver se a gente dá um jeito nisso. Aí ela ligou e ela, então, mudou o figurino completamente. Botou bacana, botou vestida de acordo. São detalhes que são importantes. Cassiano era o autor? Cassiano. Queria tanto me lembrar do nome da figurinista, ela ia ficar tão contente. Aí, enfim, fez muito sucesso. E eu divido esse sucesso com essa figurinista, que em vez de dizer assim, eu sou a figurinista, ela pensou e pronto, foi um sucesso, foi um escândalo. Eu lembro que no meio da novela, o Wolf Maia, que era o... Quando eu desligo aqui é porque é um sinal para eu tomar um remédio, eu tenho que desligar. Então, o Wolf Maia, que dirigia, aí ele veio até com a Marieta. Aí eles disseram assim, olha, está tudo bem, mas você sabe que quem vai acabar com o galã é a Marieta? Eu falei, sei. Mas você está mudando figurino, mudando isso, mudando aquilo. Eu falei, eu não fiz isso por minha conta. Eu conversei com a figurinista, ela achou por bem fazer isso. Eu sei perfeitamente que eu vou acabar com o Zé de Abreu. E eu sei perfeitamente quem é o casal principal. Tem essas bobagens assim, principal e tal. Sim. Vaidades, né? Vaidades, sei lá. Aí, às vezes, nem é o casal principal que está fazendo sucesso, né? Mas ele é o principal. Então, eu expliquei ao Zé de Abreu, eu falei, Zé, se não houver conflito, você tem que ser absolutamente apaixonado por mim, achando que eu sou apaixonada pelo Jacques Leclerc. Eu posso até ser, mas até o final da novela, ela vai entender que ela não é ninguém para o Jacques Leclerc e ela vai se apaixonar por você, porque ela, no fundo, gosta de você. Vocês passam o dia inteiro juntos. Então, é você.
E jurei para o Wolf Maia e para a Marieta que não, eu não estava iludida com aquela história principal. E acabou, óbvio, como estava previsto, a Marieta com Jacques Leclerc, e eu tinha aquele papel com Zé de Abreu, que fez muito sucesso depois. Eu era muito engraçada lá. Você fala em Marieta Severo e Reginaldo Faria. Não é Reginaldo Faria, não. Zé de Abreu. Não, tinha o Jacques Reginaldo Faria. O Reginaldo Faria era o Jacques Leclerc. Porque depois eles... Não era o Reginaldo Faria, era um outro, um cara que habla espanhol. Vitor Valentim, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Vitor Valentim. Nossa, ele estava impagável naquela novela. Você diria para mim que você habita a personagem ou é a personagem que habita em você? O problema da personagem é que, quando você começa, ela entra em você. Não que eu habite, mas ela entra um pouco em mim, porque eu empresto as minhas coisas para ela. Eu pego emprestado, mas tem que passar por mim. Então, aquela novela vai até ela acabar. E você... O personagem vai. Mas, às vezes, você está fazendo a novela e teatro à noite. Uhum. Entendeu? A tilt na cabeça. As relações no teatro, elas são mais complicadas do que na televisão. Porque na televisão você gravou e vai embora. No teatro você vai para o teatro e fica. E cada um com a sua neurose, né? Você precisa de se concentrar para entrar em cena? Ou É absolutamente necessário. você chega antes, você põe o figurino, você vai entrando aos poucos. Antes, o meu personagem tem uma música que eu escolho, que é do personagem. Eu ponho no rádio do carro e vou ouvindo aquilo ininterruptamente até chegar ao trabalho. Então você convive com os personagens fora do set, eles não, te dão toques. Fora do set, não, mas eu assimilo muito. E a concentração, para você ter uma ideia, eu fiz um curso de transcendental, concentração transcendental. E eu ia... Aquilo me facilitou muito. O que me facilitou para decorar, eu sou muito assim, devaneios, e eu desconcentrava rápido. E eu fiz esse negócio transcendental aí, que me ajudou bastante, porque é necessário concentrar. Antes da cena começar, eu já estou jogando algumas falas, alguma coisa assim comigo mesmo, entendeu? Que já passa a ser do personagem. Você quer ver uma coisa que me irrita, é que você vai trabalhar e já testou o som. Na hora de gravar, ele testa aquele negócio todo outra vez. Te desconcentra. O cara da luz, não, porque ele vai pondo a luz, ele passa por você, ele põe a luz para você, mas o cara do som, ele é pitizeiro. Ele gosta de botar o som na hora. Depois que está tudo pronto, vem um cara com aquela merda daquele aparelho que ele bota e sai tudo que estava na sua cabeça. E não pode sair. Você tem um desenho do personagem. Você já andou naquele sapato. Você já traçou aquele caminho. E como resolver isso, Lúcia, na coisa da continuidade? Porque novela é descontinuada, né? Você grava, de repente, a cena... Mas a continuista, ela não vem assim. A continuista, primeiro que, em geral, é mulher. Elas são muito mais delicadas. E elas não vêm assim. Elas vêm pedindo licença, chegando. Ela mexe na sua roupa, ela não mexe em você. Mas eu digo na coisa da concentração. Você tem que fazer a cena do choro antes de fazer a cena antes de fazer a cena que te leva ao choro. Como é que é essa concentração?
Você continua com a... Você está falando de uma sequência, né? Você grava a sequência do choro antes da sequência do que te leva a chorar. É difícil? Não, porque a gente tem memória emotiva. Então, isso fica dentro de você também. Tem memória emotiva. Mas Por quando eu isso falei... que chegou a hora de gravar, tem que deixar o ator se organizar. Uhum. Agora, quando eu perguntei se você convive com personagem fora do set, é no seguinte sentido: de repente você está dirigindo o teu carro, tomando um banho, te dá um insight, ou esse personagem podia fazer isso, ela podia fazer isso na hora de lavar uma louça, ela podia fazer isso na hora que está dirigindo o carro. Nesse sentido. Isso pode acontecer, mas não necessariamente será um processo sofrido, entendeu? Ah, tá. Você pode lembrar alguma coisa, tal, achar coisas, mas não necessariamente será um processo sofrido. Agora, quando você sai de casa e começa a preparar o personagem, por exemplo, você está gravando uma cena, para tudo, porque é o chamado intervalo, e você tem que continuar. Aí um ator começa a bater texto, o outro começa a mexer nas coisas que estão em cena. Quem mexe em coisa de cena é o contra-regra. E aí começa essa baderna, é difícil. E televisão, os atores têm muito ego, é normal. Então, se você fizer um teste muito grande, eles se ofendem. São relações, pelo menos na minha época, estreitas e não necessariamente amigáveis. Quando é amigável é ótimo. E as pessoas estão ali, né, fazendo o seu, cada um está fazendo o seu. E nem sempre o cara, entendeu? O cara está lá falando, se diz assim, cala a boca. O cara se ofende porque você mandou ele calar a boca. Eu não sei quem ele pensa que ele é. Você não pode dizer cala a boca para eu me concentrar. Se você tiver aquele negócio, né? O outro ator, se ele tem noção de alguma coisa, ele não vai falar enquanto você se concentra para chorar. Imediatamente, disse, atenção, gravando, pá, você chorando. Não é assim. Tem que calar a boca e esperar. Você espera chegar. O outro também tem que esperar. Sim, então você sim. lida É com essas uma coisas troca, né? pequenas. Deveria ser, nem sempre é. São pequenas coisas do ego, né? Ô, Lúcia, o que é mais difícil ou mais desafiador para você? Um personagem muito distante de você, completamente diferente de você, ou aquele que de tão próximo mexe com as tuas feridas, mexe com as tuas emoções? O que é mais difícil para você fazer? Olha, os dois, se eu não acerto a mão, são difíceis. Mexer com ferida é uma coisa que a gente não deve levar a ferida para o trabalho. Eu não costumo levar, não. Eu posso até me ferir no trabalho, mas levar a ferida, eu não levo, não. Agora, o outro é o quê? Que mexe com as minhas coisas, que você falou? Não, ou aquele mais distante, completamente diferente de você, completamente... Aquele distante dá no mesmo, porque é inventado, e você só tem uma solução para trabalhar, que é acreditar no que você está fazendo, acreditar no personagem. Esse personagem, quando baixa em mim, eu recebo, e eu sinto, e eu vou fazer por uma razão pura e simples. Eu acredito. Entendeu? Você já fez algum personagem real, algum personagem que existiu? Helena era real, existiu no passado. Você vê, tinha uma briga com Erval. Helena. Ah, Esse Helena, tá. personagem existiu, você tinha muitos dados para pesquisar. E o cara que fez a novela, ele já até é falecido, ele botou trechos inteiros do livro na novela. Então, ela passou a existir. Mas sim, E tinha uma briga engraçada com o Erval, que ele queria que eu dissesse senhora.
E eu dizia, Val, isso vai me destacar do elenco de uma maneira que não é bom para mim, eu acredito que nem para a novela. Cada vez que eu abro a boca, eu falo senhora, e todo mundo falando senhora. E depois tem outra coisa, quem foi que disse a você que era senhora? Você viu algum circunflexo? Se você tiver visto, eu falo senhora. Não, não vi, mas era senhora. Olha só a maluquice. Mas, assim, algum personagem real contemporâneo. Não, Você acha que a responsabilidade é maior não. fazer, por exemplo, uma, sei lá, se de repente chamasse para fazer uma Nair Belo, ou a vida da Nair Belo, e convidam a Lúcia Ah, cara, Alves. não, não fala, não gosto de fazer isso. Não. Não, não faria? Isso é... Eu acho que não. Como é que eu vou fazer uma Nair Belo? Ela ainda está viva na memória das pessoas. Hum, É um desafio que eu não estou a fim de enfrentar. Entendeu? tá. Ah, vamos fazer agora? Como assim? A Hebe Camargo, que a minha amiga fez lindamente. Isso não tem Andréia, nada a ver, André, isso não tem nada a ver com a execução do personagem feito por ABCD. Mas eu não tenho a menor vontade de passar por uma pressão, uma coisa dessas, que de cara você já vai para o desafio, porque ele já senta ali para dizer, deixa eu ver se ela está igual a Hebe. eu falei Nair Belo como eu poderia ter dito qualquer outra, né? Sei lá. Não, mas a ideia, eu entendi a ideia. É isso A a ideia. ideia é fazer. E eu falei Hebe porque é amiga da, Amiga da Nair. da Nay. Então, podia ser qualquer outra pessoa, mas que fosse agora, vívida, assim, aparecendo na minha frente. Como é que faz? A não ser que fosse uma interpretação livre. Você vai fazer essa fulana aqui, mas é a sua visão do personagem. Aí eu acho bacana. Falando nisso, não precisa nem dizer qual. Já houve papel que você aceitou e se arrependeu? E já houve papel que você recusou e se arrependeu? Olha, eu não me lembro de qual papel eu recusei. Até que eu cheguei a recusar. Agora, me arrepender, isso é mais coisa de teatro, né? Que você depois Não, se no geral, arrepende. no geral. Não, então, estou falando no geral, na televisão, não me ocorre isso ter acontecido. Isso é mais coisa de teatro, devido a essa convivência, devido à despesa. Tem ator que disputa quem vai ficar na saída na boca do palco. Na minha época, eu duvido que hoje aconteça isso. Aí você se arrepende, porque é muita apurrinhação. Aí você tem um contrato lá assinado, você tem que fazer. E também não é assim, você entra e sai todo mundo, tchau, fica na mão, não pode. Agora, Luciano, tem alguma coisa tem alguma cena, algum personagem que a mulher Lúcia não faria como atriz? Você tem alguma restrição, além dessa coisa de fazer, por exemplo, a Nair Belo, que você disse que não se sentiria em condições de fazer, tem alguma coisa que você não faria de jeito nenhum? Eu não sei. Olha, o que eu nunca fiz, o que eu nunca fiz. Tem um diretor português, acho que ele já morreu, ele é enaltecido aí. Ele me chamou para fazer um filme. Ele foi conversar comigo, não foi na sala, sentou no degrau assim, entre o estúdio e a rua, e ele me convidou para fazer um filme onde eu ficaria nua. Aí eu disse para ele, tudo bem. Agora, como é que é essa nudez? A gratuidade. Como é que é? Não, aparece o peito, aparece eu jovenzinha, corpo na linha, tudo legal. Aí eu falei, tudo bem. Agora, olha só, essa cena, como é que é? O cara vai botar a boca e a língua no meu peito? Ele vai chegar com a mão perto da minha vagina, é assim?
ou quem sabe até tocar, vai encostar em mim, o peru vai estar guardado ou o peru está solto. Foi nesse nível a conversa. E ele, muito sincero, me disse, vai. Eu falei, então, muito obrigada, porque eu sou o cavalo do personagem. Isso vai fazer ele sentir mal. Eu não quero. Obrigada. E eu não faço. Nada contra a nudez, a gratuidade e a... Não, nada contra a nudez. Eu é que sou uma pessoa que não gosto de intimidade assim. Tá. Eu não gosto. Tá. É uma questão muito pessoal. Tem gente que vai fazer cena nua, tira a roupa toda e fica andando no estúdio, faz. Pô, eu acho isso o máximo, cara. Esse desprendimento, desapego. Agora, eu não gosto. Entendeu? Perfeito. Era isso exatamente, era isso que eu queria fazer. Pegar a mão, botar a mão, aí fica com a mão aqui. Isso é muito comum, né? Os velhos, né, da minha época, meter a mão assim perto do peito, pô, aquilo me deixava enlouquecido. Porque você vê a maldade. Alguns, né? Eu estou falando dos maldosos. Quando você faz um trabalho, seja na novela, seja na televisão, no teatro, no cinema, você convive com os personagens durante um tempo, 8 meses, um ano, entre ensaio, gravação, filmagem, enfim. A pergunta é, quando um trabalho acaba, qual é a sensação? Luto, alívio, vazio? Depende. Se você trabalhou junto a pessoas cativantes, assim, exagerando bem, pessoas que você gosta, você ainda fica telefonando e tal, fica aquela ligação. Às vezes você fica muito tempo sem ver, anos, mas continua no seu coração. Agora, se você trabalha... Acabou a minha luz? Ah, não. Agora, se você trabalha com um povo insuportável, acabou, meu amor, é fechar o piano e tchau. E você guarda os personagens em que gaveta do teu emocional? Eu não sei em que gaveta, não. Acho que eu não tenho gaveta para eles. Eu resolvi que eu não vou mais trabalhar. É muito esforço. É um tal de decorar. Tem uns atores que dizem que decoram na hora. Pode ser. Eu não decoro na hora, eu tenho que estudar. Você parou por decisão própria, foi isso? Não é que eu parei por decisão própria, eu fui parando. Foi parando. Vai... O salário não é mais aquele salário espetacular, porque você vai ficando mais velha. Você vive num país onde as pessoas idosas, eu já sou idosa, não são tratadas com o devido respeito e o devido carinho que elas têm que ter. Aí você ficar velha e sair perdendo no lance? Eu não. Então você não guarda souvenir de personagem, você não faz nada disso? Não tem nenhum. Tá. Nunca pensei nisso, isso é bom, hein? Encher uma gaveta de coisa velha. Bom, quantas vezes você já morreu? Algumas. Como é que é gravar a morte? A morte mais impressionante que eu tive foi no teatro. Que eu morria uma peça do cancioneiro popular, aquele que tem a cabeça toda branca. Eu não vejo ele há tanto tempo. Foi quando eu fui a Belo Horizonte fazendo teatro. Léo e Bia. Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro, é. Tinha uma cena que eu tomava um treco lá para morrer. O contra-regra botou gasolina, uma coisa dessas. Nossa! Mas eu pensei assim, se eu continuar, se eu parar, eu vou ter que fazer tudo de novo. Então eu fiz. Eu não bebi, mas eu fiz. E ficou muito impressionante, porque nossa! Só que quando a cena era projetada no teatro,
ela vinha do tamanho do teatro, não era uma tela, não, era do tamanho do teatro, até lá em cima. E eu tinha que ficar na coxia, e aí começava, eu via eu me matando ali. Nossa, aquilo me deixava... E eu sou fã desse cantor aí, eu sou fã, eu adoro Oswaldo Montenegro, tudo que ele faz eu adoro. Ele é E era ótimo. uma música, e era uma música chamada Celeiro, que me emociona muito. Eu tive que fazer, me afastar do personagem para conseguir fazer, porque eu entrava em cena com a emoção errada por causa da música do Celeiro. Vinha uma cena em seguida que eu ia brigar lá com a garota, mas eu estava debaixo da emoção. A cela era tão grande, a tela, que eu via. E tocava essa música. Então, a mais difícil foi essa. Eu tive que me desincompatibilizar. Eu fazia umas 3 sessões por semana. E em casa eu ouvia a música, ouvia, até ela sair, se tornar uma coisa banal para mim. Eu gosto muito dele. Ele é muito bom. Ele devia aparecer mais, bem mais. Eu gosto Ele muito dele também também. é um poeta, ele também é um poeta. Lúcia, Olha, quer dizer que o Reinaldo virou poeta. ele é compositor, cantor, ele é uma graça de pessoa, eu gosto demais dele. Onde ele se apresenta, hein? Eu não sei, na verdade, ele é mais compositor, né? Está fazendo um projeto agora, ele está morando aqui em São Paulo. Ah. E está com um projeto aí para fazer um show jazz. Olha só. Vou te mandar a música dele para você ver ele cantando. Ah, me faz esse favor, tá legal. Eu te mando e aviso ele que mandei, tá? Tá bom. Se ele me pedir teu telefone, eu posso passar. Com certeza. Então tá bom. Recentemente, agora... Mas eu já morri em vários trabalhos. Inclusive a Potira. Inclusive a Potira. A morte da Potira também foi uma coisa bem emocionante. Porque era tudo muito... Tudo envolvia. Tudo era muito grande. Entendeu? Aí o Daniel Filho mandou botar música no estúdio. Aquilo acabou comigo. Entendeu? Foi bem bonito aquilo. Depois a gente teve que refazer na externa, mas aí já tinha encontrado a emoção, né? Porque a emoção é uma coisa que você também tem que procurar, nem sempre ela está em você. Exatamente. Você tem que começar a procurar. Tem ator que decora as palavras, aí você vai trabalhar com ele e ele fica pedindo a deixa. Sabe o que é deixa? Sim. A última palavra da fala. Para ele poder dar a fala dele. Aí eu fico me perguntando, será que ele não leu o texto? Ele só decorou as palavras para eu falar depois? Isso pode ser, né? Você não falou e entendi. Então eu não posso continuar com o texto. Porra, esse cara não leu o texto. Você está falando de decorar. Decorar, você não decora fácil, nunca decorou fácil? Não, eu não tenho paciência, eu não decoro fácil e é um dever de casa insuportável. Nem as crianças hoje do pré-escolar, as que estão se alfabetizando, decoram. Elas entendem e falam. Mas os atores mais velhos na minha geração não era assim. Eles acho que nem liam texto. Pedia a deixa e você tinha que dizer a deixa. Não liam o texto. Que quando eles resolviam te ajudar, eles liam o seu texto para você. Aí eu dizia assim, cara, não lê, pelo amor de Deus. Você está lendo, é mais rápido. Eu estou lembrando, é mais lento. Você me atrapalha. É como se eu estivesse dizendo um troço que já foi dito. Mas eram as coisas da época. Improviso. Eu estou me lembrando de muita coisa hoje, que eu nunca mais pensei em nada. Foi assim, acabou, parou, chega. E improviso, Lúcia? Você é uma atriz que improvisa? Ou você não gosta do improviso? Então, eu fui para o improviso, eu gosto muito. Trabalhou com Dória? Trabalhei. Ele gostava bastante de mim. Oi? Trabalhei. Ele gostava bastante de mim, ele me elogiava. Ele é do rei do improviso, né? Era, mas sabia improvisar, né?
Eu acho que aprendi com essas pessoas muito. Eu fui para o improviso exatamente por causa desse negócio de decorar esse saco, essa coisa. E também, para você ser uma comediante, você precisa ter um tempo, um timing. Eu quero falar de Você não comédia. pode ficar dizendo assim, chegou, parou, botou. Não pode. Tem que chegar e sentar o sarrafo. Então, para sentar o sarrafo, você tem que ter palavras que possam substituir rapidamente aquela que faltou. E você também encontra palavras que você mesma ri, que você acabou colocando ali. E todo mundo ri. Então, era mais livre. Hoje, o cara está escrevendo uma novelinha de merda e está lá reclamando que você não disse uma palavra lá. Parece que é um Shakespeare que está dizendo. Eu quero falar de. A gente sabe também que não era assim, né? Shakespeare deixava o ator mais solto. Ator tem que estar solto. Se ele não está solto, se manda. Eu quero falar de comédia com você, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você falou há pouco de Tititi. Você fez a versão original. E recentemente, acho que um dos últimos trabalhos seus foi Uma Roda com Amor no SBT, que você fez o remake. Você lembra? Remake? Não. Uma Roda com Amor. Você não fez Uma Roda com Amor no SBT? Fiz. Tem remake lá? Não, Uma Roda com Amor foi uma novela da Globo, né? Que o SBT fez o remake. Eu não sabia. Né? Eu ia te perguntar quem foi que fez o teu papel, então você sabe. Agora, no Tititi houve um remake recente. Quem fez o teu papel? O que eu queria saber de verdade de você assim. Era a costureira de lá. Então, quem era a atriz que fez? Eu não sei quem é a atriz, eu não sei. Você não tem ciúmes do personagem? Não, nenhum. Nenhum? Nem no teatro, quando é substituída, nada? Não, nada, já fui várias vezes. Antigamente, com esse negócio de televisão, você tinha uma substituta padrão. No dia que você estava na gravação, você não ia e aquela moça te substituía. Teve uma vez até que eu deixei a menina fazer, atrasei um pouco para ela poder fazer, porque ela tinha tanta vontade, estudou tanto para fazer aquilo, que eu pensei assim, vou dar uma chance para ela. Aí me atrasei de propósito. Ela ficou muito feliz. Você gosta de se ver? Depende. Se eu acho que está bom, eu gosto. Se eu acho que está ruim, eu nem vejo. Mas você tem essa sensação de tá bom ou tá ruim na hora que você faz. Essa cena não ficou bom, aí você não vê. Se na hora eu achar que precisa refazer, eu peço para refazer. Mas tem diretor que não deixa você refazer. Aí você não vê. Aí eu não vejo, mas é o teu negócio, eu dou o melhor de mim sempre. Então, se aquele cara quer, entendeu? Botar lá, então deixa ele elucubrar lá. Porque, afinal de contas, são 100 capítulos, não sei mais. Se esse aqui não está bom, o outro está. Duas perguntinhas rápidas. A protagonista num projeto meia boca ou um personagem secundário num baita projeto? Um puta projeto? O que é mais interessante? Não, meia boca é ruim sempre, né? Sim, mas o protagonista num projeto mais ou menos. E a personagem secundária num projeto muito legal. Eu já cansei de fazer secundária em projetos que viraram, e eu virei praticamente uma protagonista. Entendi. Vários. O bom do fracasso e o ruim do sucesso. Fracasso não é bom para nada. E o ruim do sucesso é quando todo mundo quer ser o pai da criança. Aí começa, entendeu? Tem diretor que tem ciúme. Ele tem ciúme do sucesso que você está fazendo. Ele diz,
Você que fez, você faz uma pergunta a ele. Uma vez eu fiz uma pergunta a um diretor, uma graça a ele, por sinal, não estou querendo falar mal dele, não tanto que eu nem vou dar o nome. Que eu fiz uma pergunta, por que eu faço que eu. Ele falou, o personagem não é seu, não foi você que inventou, resolve. Eu resolvi. Lúcia, muitas vilãs? Vilã? Eu não me lembro de vilã, não. A Geralda era uma vilã? A Geralda era filha da Ruth de Souza? Era. Cara, eu não lembro desse personagem. Eu sei que era uma moça branca, que tinha uma mãe preta, um namorado lindo e que não podia casar. Tinha vergonha da mãe. Ali entrou a censura, viu? Aquilo ali foi um problema. Entrou a censura, mandou cortar o papel, aí desfez na minha cabeça. Você gostaria Ainda de tem aquela coisa do preto e o branco. Você gostaria de ter feito uma vilã? Ou não te faz falta? Vilã é sempre... A Veroca de Plumas e Paetês era uma vilã. Então pensa nela, tá? Depois eu vou te pedir um negócio. Veroca de Plumas e Paetês. Então tá. Agora, o teu trabalho, e você falou diversas vezes aí, é muito ligado ao humor. Mesmo quando você faz personagem sério, você empresta um pouco de humor. Alguns atores têm essa característica. Você gosta de fazer humor? Eu gosto, é leve, você sai bem, todo mundo, você não provoca emoções estranhas nos colegas, entendeu? E não é uma coisa que todo mundo possa fazer, não é acessível a todos. Exatamente. Se você faz um dramalhão, você fica sério, você fala mais manso, não sei o quê. Hoje em dia, não, porque o ator tem que colocar muito dele no personagem. Mas antigamente era uma coisa padronizada, assim. E já a comédia, não. A comédia você tem que ter um raciocínio rapidíssimo. Comédia é time, é tempo, matemática, né? Você tem que ter uma leveza, deixar suas coisas lá no seu automóvel, entendeu? Desligou o gravador, deixa tudo lá e vai brincar. Só que as pessoas usam essa palavra brincadeira, e não é uma brincadeira, porque você passa todas as tensões que todos os atores passam para gravar aquilo. Fora que a sua cabeça tem que estar muito ágil. Fora que você tem que ter estudado muito bem o texto para poder fazer assim com essa... Você tem uma coisa natural para fazer humor que é uma característica muito, muito peculiar do teu trabalho. Você já fez, por exemplo, os programas de humor? Você já fez escada para Jô Soares, para Chico Anísio? Você fez esse tipo de... Não, Jô nunca fui. Chico Anísio, fui gravar uma vez. Foi um negocinho lá, foi uma bobeira. Na minha época tinha um problema. Os atores gostavam de humor, de pegar o ator que chegava e fazer de escada para fazer a graça. Por exemplo, o Mussum era sensacional, mas ali ele só podia ser escada. Leva tapa na cabeça, boné na cara. E ser escada é difícil, não é fácil não, né? Não. E antigamente era assim, olha, se eu posso ser protagonista de mim mesma, veja bem o que eu estou falando, de mim mesma. Então, é melhor do que ir para um estúdio e levar bolacha, aspas, desses atores que ficam fazendo escadinha. Você vê que o filho do Chico Anísio não faz escadinha na escola do professor Raimundo. Ele faz o dele e os outros fazem, cada um faz o seu. Porque senão começa aquela coisa de rir da cara do outro e tal. Eu não gosto disso, não. Ainda no humor, por que você acha que o humor é visto pela crítica como gênero menor? É visto? Não é? Isso é uma imbecilidade. Quero ver qualquer ator fazer isso. Drama qualquer um faz. O humor não é qualquer um que faz, não.
Mas ainda assim a crítica vê como gênero menor, né? Porque a gente vive numa sociedade de pretos e brancos, gêneros, de tudo, né? Gênero da comédia, gênero do drama, entendeu? Ah, porque pegou dinheiro do, lá do Estado para fazer a peça, não sei o quê. Em tudo que é lugar é assim, para ajudar e fomentar a cultura. Aí tem. Depois dá para o cantor sertanejo, o gênero sertanejo pode. Então, você vive numa sociedade partida. É uma sociedade partida. Então, Tem uma você. atriz, tem uma atriz hoje que chama Lucy Alves. As pessoas fazem Sim, confusão, a Lucy Alves não é uma cantora? é cantora, mas está Não, fazendo tá. novela. Está fazendo novela agora, já fez várias novelas. Ah, é? Que ela é uma cantora maravilhosa, né? Muito boa, muito Gosto boa. dela, é. E Não ela fez sabia que ela novela. era atriz. Ela fez aquela novela que morreu o Domingos Montanhera, ela fez recentemente uma novela, está escalada para uma próxima novela. As pessoas não confundem? Não. A mim, ninguém nunca confundiu com nada. Tinha uma chacrete que chamava Lúcia Alves. Não, era Lúcia Alves. Potira. Hum, Índia Potira. Ela botou o nome de Índia Potira. Um dia ela caiu dentro da lagoa. Aí, naquele morreu, não morreu, meu filho, eu fui para minha casa, fiquei escondida. E foi um horror. Todo mundo achando que eu tinha morrido. Não tinha nada. Estou aqui. Ela também não morreu. mas foi aquele rebuliço. É, Você, acontece. a diferença para você entre dom, talento e vocação? Entre o quê? Talento e vocação? Dom, talento e vocação. Bom, Dom. Eu tenho o dom de. dom é aquilo que vem com você. E você vai fazendo, não sabe nem por que, acaba batendo naquele lugar, aquele negócio vai andando, você vai junto. Talento é o aperfeiçoamento do dom. Você nasce com aquele dom e vai se aprimorando, aí vem o talento. E a vocação é aquilo que te move, que te leva. No fundo, tudo é a mesma coisa, meu irmão. Estamos partindo para a fase final. Eu quero fazer algumas perguntas rápidas para você. O que é mais difícil para você como público? Um bom texto feito por maus atores ou um mau texto feito por bons atores? Um mau texto feito por bons atores. É pior. Pô, eu prefiro do que o cara ter um texto espetacular e só tem ator ruim lá na ponta. Eu não vou nem entender o texto. Qual é a emoção mais genuína? Ler um texto, fazer um texto ou ver ele pronto? Eu acho que é fazer o texto. É a emoção mais genuína. É, Durante muitos anos, a Globo foi hegemônica no fazer novelas. é. A hegemonia, eu acho que não é boa para ninguém. Você pensa assim também? Você já fez SBT, você já fez. Eu já andei por todas elas. Eu posso lhe garantir que a TV Globo é a melhor. É É, a que paga em dia, é a que paga direito, tá. é a que te ouve, Mas de é qualquer a que maneira, procura. mas de qualquer maneira é Ela boa. teve um mau momento quando ela botou as pessoas erradas nos lugares errados, mas ela vai se recuperando. Agora, evidentemente, deixou uma história aí com aqueles antigos diretores, antigos autores e tal, que eles bebam dessa fonte, eu espero, para sempre. E a televisão que eu, no momento, pelo menos, eu aprecio, é um complexo Globo, né? Você quer Hum, ver jornal é aqui, quer ver novela é ali, quer repetir, vai na Globosat, quer não sei o que, vai na Globo News. Você vê, é um espetáculo. E um troço desse tamanho tem sempre que estar sendo administrado.
e bem administrado, de preferência. Eu sou de uma geração que se identifica com uma determinada geração também. Tudo é geração, né? São gerações. De qualquer maneira, a produção, as outras emissoras produzirem é bom para atores, abre espaço para atores, técnicos, não é? Autores. Não, é maravilhoso, eu só não quero estar lá. Puta merda. Você fica lá a vida toda e eles parecem que não aprendem, né? Sempre a mesma coisa, né? Ô, Lúcia, e a invasão? Essas redes sociais causam, às vezes, alguma invasão maldosa. No passado era assim com a imprensa também. Como é que você vê isso? Essa coisa da invasão à vida do Tinha ator? também, eles chamavam de imprensa negra, né? Sei lá, Marrom? marrom. Eu não, eu nunca fui vítima de imprensa marrom, mas tinha. Agora, Sempre se blindou bem, né? A tua vida eu pessoal sempre sempre foi muito estava blindada. reservada. Eu não ia para o meio do tiroteio, não. E eu não gosto disso. Olha, eu tenho um Instagram lá que eu não sei mexer, você viu que eu não soube mexer nisso, não sei mexer em nada, não me interessa. Eu gosto de ver jornal, sempre na Globo, porque ele é mais... Na Rede Globo, eu digo assim, né? Vejo os jornais da TV Globo, vejo filme, mas eu gosto muito de ler, cara, você não imagina. É, você lê um livro Fico de lendo. 600 páginas, Eu né? não gosto de livro pequeno, porque quando você começa a gostar, o livro acaba. Então, eu só leio esses livros grossões, assim. Então, Uma semana para ler um troço de 600 páginas, 500. as 4 perguntas finais, tá, Lúcia? Tá. É diferente fazer uma novela inteira, de fazer uma participação especial, de fazer, por exemplo, você decide que você faz o capítulo inteiro com todo mundo junto e uma participação num episódio, por exemplo, de vamos, a grande família, que está o elenco todo feito, todo montado, você entra para fazer uma participação especial. É diferente, são 4 tipos de atuações diferentes. Não, olha só. Eu, por acaso, fiz uma participação na Grande Família maravilhosa. Eu não sei nem porque eles não continuaram. Hum, Sensacional. hum. É bom você fazer uma participação assim, com o respeito das pessoas, com o tempo necessário para você se adequar àquilo. É muito bom. Se Mas, continua uma coisa muito boa, é melhor ainda. Se não continua, tudo bem, fica para a próxima. mas para compor o personagem, você se chegar num elenco entrosado, de fora, deve ser um pouco mais difícil, né? Não, mas depende. Esse personagem que você vai compor para uma participação, para um tijolão só, você Hum. compõe de outra forma. Ele vem mais enxugado, mais óbvio. A mensagem tem que ser mais direta, poucas sutilezas, entendeu? Ô, Lúcia, como é que você Não vê quer dizer que não tenha sutileza, mas não dá para ter muita sutileza. Pois não. como é que você vê o futuro da telenovela? Eu acho que não acaba, não. Achavam que o rádio ia acabar, o rádio está aí. Eu fiz a última novela, eu te disse, e está aí. Ela está passando por transformação, mas vai continuar, né? Ela está passando por transformação. Por exemplo, você vê Pantanal. A primeira Pantanal era muita vegetação, muito no visual, era muito bonito. Essa já não, essa é mais estúdio, eles fazem por ali, né? É diferente. Então, já é uma mudança de linguagem de uma novela para outra. As duas são boas, mas não Então, é aquele delírio. Aquele Luiz Fernando, que fez uma novela linda, 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 depois ele não trabalhou mais. Também era toda no visual, com texto. Era lindo, 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 lindo. Eu não sei se hoje não pode também, por causa da despesa, essa doença, né? Que foi negada há tanto tempo, então a gente precisou até parar de trabalhar, porque a orientação era errada, era falha, né?
Agora vem essa nova aí, então é bem difícil, viu? Sim. Porque a gente vive num lugar que não dá para confiar no que o cara está dizendo, né? O cara está dizendo lá, acabou, não temos mais, entendeu? Não temos mais. E temos, sabemos que temos. Lúcia, Agora você vê, o prefeito diz que. Aliás, ele não disse nada, porque diz que ele só aparece nas redes, né? Eu não vou nas redes. Ele diz que entrou um hacker lá nas redes, e o cara, então, não pode dar o número de mortos pela Covid. Dá para viver num país assim? Pô, o teu público está com saudade de você. Quer saber se você tem novos projetos ou você realmente aposentou. eu não estou aposentada, porque lá não tem mesada, você tem contrato. Mas o último trabalho que eu fiz com uma atriz que ela atazanou tanto o meu juízo. Todo mundo era um espetáculo, mas ela atazanou tanto o meu juízo que eu não tive a sensação de que fiz direito. Depois a autora escreveu para mim o capítulo 2, a continuação. Eu não quis voltar a trabalhar porque eu não queria cruzar com aquela mulher. O último trabalho que você fez foi República do Peru? Foi. Uma A diretora Mimi? maravilhosa, né? República do Peru, isso mesmo. Aí eles escreveram um troço lá para mim, mas eu não quis fazer, eu ia ter que voltar a trabalhar com a atriz. Aí eu falei, não, estou fora. Lúcia, são 1965, você começou a sua carreira? Foi, né? São 57 anos de carreira. Jura? Eu 50, falei 40 para você, né? 57 anos de carreira. Você Caramba. tem aí, nós falamos muito de teatro, falamos muito pouco de cinema, mas você deve ter pelo menos uma centena de personagens Eu interpretados. fiz alguns filmes bons, viu? Personagens bons. Sim, Mas eu tenho aqui, olha, você fez. Começou com aquele lá, o Ramo para a Luísa, O Homem Nu, Pais Quadrados, Filhos Avançados, Estranho Triângulo, Nas Garras da Sedução, O Homem da Cabeça de Ouro, enfim, quase dois irmãos. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte: 57 anos de carreira, uma centena de personagens no mínimo. O que essas 100 vidas somadas acrescentaram à vida da mulher, Lúcia Alves? Você seria uma pessoa diferente que tivesse tido uma outra trajetória? com certeza seria, mas essas vidas me acrescentaram uma vida muito mais rica, me acrescentaram na minha vida riqueza, um autoconhecimento de sentimentos, um, Afasta um pouquinho que você está, a luz está agora. aqui, uma riqueza de emoções, né? A ponto de se eu quisesse dizer assim, alguma coisa que te incomode, que esteja nada. O que eu pude evitar, quando eu sabia que ia ser ruim, que nem esse filme aí, eu peguei e não fui fazer. Isso não é nenhuma declaração de superioridade, isso é apenas... Escolhas. Acabou? Não, é apenas escolhas, né? Escolhas. Eu não escolhi muito na minha vida, para falar a verdade, estou contando isso, mas você vai dizer assim, o que você não fez? Eu nem sei. Eu praticamente aceitava tudo. Para a gente acabar, Lúcia, eu quero que você me diga, com os olhos da generosidade, quem é Lúcia Alves? E você está numa posição que não dá para te ver. Por que eu estou assim? É para ficar assim mesmo? Não, está preto, ó, tá tudo... E agora? Agora sim. Olha, eu sou uma pessoa
Eu tenho uma bagagem, isso é bom. Eu tenho uma comunicação fácil também, isso é bom. Eu não tenho mais, a essa altura, vontade de andar de avião, andar de navio. Eu levei anos da minha vida dentro de um avião. Navio, fiz 3 viagens, até para Portugal fui de navio. Não quero. Esse mundo me assusta bastante. Não é que eu sou medrosa, veja bem o que eu disse, esse mundo me assusta, me impressiona. A maldade que eu descobri no ser humano não tem nada a ver com decepção com o ser humano, porque eu achava tudo bom, eu achava todo mundo maravilhoso. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sou uma pessoa que passeou no piano, passeou nas artes, né? Pintei, expus coletivo, individual, vendi quadros. Depois, porque para você ser médio, é melhor você fazer outra coisa. Eu sou de acordo com a minha idade, porque, graças a Deus, eu gosto de ler, e o livro é um amigo que você tem. Tem muitos amigos, então? Então você tem muitos amigos? Tenho muitos. É que não dá para mostrar, mas se você fosse ver a quantidade de livros que eu tenho aqui, mas os livros que eu tenho aqui eu dou todos, eu não fico. O livro é para ele. E para nego olhar, para guardar a poeira, eu não preciso. De minha parte, eu posso dizer que você foi sempre muito correta comigo, muito solícita, muito simpática, muito carinhosa. Eu adorei a entrevista. Por que não seria, né? Por que não seria? Eu adorei a entrevista. Eu acho que essa troca faz sempre a gente aprender muito. Eu espero que você tenha gostado. Te agradeço imensamente. E muito obrigado. Muito obrigado. Não esquece de mandar meu beijo para o Reinaldo. Vou mandar o beijo e passo o telefone dele para você. E vou passar o link dele. Um beijo, muito obrigado. Beijo, meu amor. Obrigada, eu. E você? Vou me vestir. Vai onde? Escuta aqui, você está perguntando demais, não enche. Não adianta procurá-lo. Mas seria o mesmo que dizer-lhe que seu pai está vivo. Mandá-lo desistir da busca. Eu preciso conversar com você. Tia Úrsula já me disse das intenções da família. Ela nada pode ter lhe falado acerca de minhas intenções. Não as conhece. Deus, fica lá sentada esse tempo todo com o sapato apertando. A senhora gostou do espetáculo? Achei uma indecência, achei um descaramento. A pouca vergonha. Aliás, eu não sei como é que você teve coragem de levar sua mulher num lugar desse. Ora, mãe, eles disseram lá uma só palavra que a gente já não conheça de cor e salteado. E depois foi muito engraçado. Olha de que jeito anda o mundo. Quando seu pai era vivo, eu vivia brigando com ele por causa do tal teatro de revista. Afinal de contas, o que é que eram? Umas moças mais ou menos bonitas, com as pernas de fora. As piadas eram picantes, mas não chegavam nem aos pés das de agora. Que, aliás, eu não entendi quase nada. Juro que é verdade. Eu não fui no acampamento porque o pai também não deixou. Mas falaram que o Rodrigo e a Cris não se desgrudaram. Se aquela bandida me tirar o Rodrigo, ela vai ver só. Nunca fui com a cara dela mesmo. Manca que o Caio tem vindo aí. Depois conta tudo pro irmão. Se o Thay não fosse tão sem sal, eu bem que namorava ele só pra irritar o Rodrigo. Já pensou namorar o irmão dele? Até que não era má ideia.
tanto barulho. Bom você falar mesmo nisso. Você fica com a cara linda, linda. Você tem esse ar grave, assim. Mas foi bom você falar que você tem um assunto sério para tratar comigo, que eu também tenho. Me lembrei que eu tenho um assunto que talvez seja mais sério do que o seu. Que é o seguinte, minha paixão. A gente vai ter um bebê. Continuar tratando do comendador? Como se ele fosse uma moça? E com muito orgulho. Esse comendador, esse seu comendador, não passa de um caga-bosta. Como é que é? Um caga-bosta! Olha, que quando veio aqui pra essas terras, não tinha 2 réis de meu quarto de fortuna. Depois que rincou, comprou título de comendador pra enganar o povo. Seu comendador, seu comendador. Dona Lili renunciou à candidatura e ofereceu todo o apoio ao deputado Azulão, que estava em segundo lugar nas pesquisas e agora é o franco favorito para ver. Ai! Avisa antes de arrancar! Tá menstruada? Não! Então deve ser essa mudança de tempo que tá te deixando assim sensível. Não vou depilar, não. Não tô legal pra sofrer. Tá doida sair por aí com um braço pelado, outro cabeludo? Tá certo, amiga. Depila não. Se o Edgar tá com outra, você não tem nada que ficar bonitinha, toda lisinha pra ele. Deixa um lado cabeludo, até o Edgar toma vergonha. Ô, filha, mamãe ficou tão preocupada. Tudo bem, mãe. Tudo bem, tá? Juliana, isso não pode mais continuar. Tá bom, mãe. Papai já fez o discurso, então. Conta pra ele.